Olá, povo católico. Vamos aqui mais fazer uma publicação sobre o sacramento da extrema-unção, baseado no Catecismo Romano. Catecismo Romano, que era para ser um livro presente na cabeceira de cada cama dos católicos. Falaremos aqui do último sacramento, já que é o sétimo, já falamos dos outros 6. Baseado no Catecismo Romano, vamos começar essa explanação. Em todas as tuas obras, lembra-se dos novíssimos, e nunca chegarás a pecar. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Essas santas palavras das Escrituras são uma tácita advertência de que não devemos deixar a assídua meditação da morte. Como o sacramento da extrema-unção traz forçosamente consigo a recordação daquele último dia, desde logo compreende a necessidade de sempre tornar a explicá-lo, não só pela máxima conveniência de versar os mistérios relativos à salvação, como também para que reprimamos as paixões desordenadas, quando se recordam de que a todos foi imposta a necessidade de morrer. Primeiro, é preciso demonstrar que a extrema-unção possui um caráter de verdadeiro sacramento. Far-se-á com a maior clareza se analisarmos a palavra do apóstolo São Tiago promulgando a obrigatoriedade deste sacramento. Diz ele: há entre vós alguém enfermo? Mande chamar os sacerdotes da igreja para rezarem sobre ele e ungirem-no com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor lhe dará alívio. E se estiverem em pecados, ser-lhe-ão perdoados. Primeiro ele faz uma pergunta se existe alguém ali enfermo, mas não é qualquer tipo de enfermidade. Não é uma qualquer coisa para banalizar o sacramento, que na verdade o próprio nome já foi banalizado, né? Já foi alterado para unção dos enfermos, e não é esse o nome original, é sacramento da extrema-unção. Identifica se tem algum doente, mas é uma doença séria e grave, onde o apóstolo São Tiago manda chamar o sacerdote para ungirem-no com óleo em nome do Senhor. E caso o doente esteja em estado de pecado, ele terá os pecados remidos. Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Quando o apóstolo diz que seus pecados são perdoados, quer por aí declarar a natureza e a ação, não só a ação, como a natureza de um sacramento. Esta foi sempre inalterável a doutrina da Igreja Católica acerca da extrema-unção, a um ponto do Concílio de Trento fulminar pena de excomunhão a quem ousasse ensinar e pensar de outra maneira. Olha só a gravidade das coisas. O elemento ou matéria desse sacramento é o óleo consagrado pelo bispo. Não qualquer líquido consistente e gorduroso, mas só o azeite extraído dos bagos de oliveira. Não é qualquer óleo. A forma sacramental consiste nos dizeres da solene deprecação que o sacerdote profere ao aplicar cada uma das unções. Seu teor é o seguinte: as palavras do sacerdote são essas: por esta santa unção, Deus te perdoe tudo quanto fizeste de mal pela vida, pelo olfato, pelo tato, etc, etc. Pelos sentidos, na verdade. Tal é a forma autêntica e própria deste sacramento, como o dar a entender o apóstolo São Tiago com as palavras: e rezem sobre ele, e a oração de fé salvará o enfermo. São Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Entretanto, esse teor chegou até nós pelos santos padres, de sorte que todas as igrejas conservam a mesma forma empregada pela Santa Igreja de Roma. Ficou provado que a extrema-unção pertence ao número dos sacramentos em sentido próprio e verdadeiro. No mais, ao que parece,
Cristo já havia uma unção semelhante quando enviou seus discípulos 2 a 2 diante de si. Deles escreveu São João Evangelista. Postos a caminho, pregavam que fizessem penitência, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e eles saravam. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 12. Mais uma vez, o óleo da extrema-unção já era usado pelos apóstolos, como está no Evangelho de São Marcos. Ungia com óleos muitos enfermos e eles saravam. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 12. Então não é, mais uma vez, uma invenção da igreja. A igreja, como formada pelos sucessores dos 12 apóstolos, continua a fazer tudo o que eles já faziam. A igreja é o depósito da fé, ela é a guardiã de todos os 7 sacramentos criados por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é por isso que dizemos, fora da igreja não há salvação, porque fora da igreja não há esses sacramentos que são salvíficos para a nossa alma, necessários para que nos salvemos. É por isso que quando se diz só Jesus salva, correto, mas após a ressurreição, que Jesus volta ao céu para ficar à direita de Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele se faz presente nos sacramentos. Só Jesus salva, sim, mas através dos sacramentos, é a presença dele nos sacramentos. Por isso, fora da igreja não há salvação. E é por isso que a Igreja Católica é o seu corpo místico. E é por isso que o casamento não existe separação entre Jesus Cristo e a igreja, como querem e pregam os hereges do protestantismo. Igreja não salva, Jesus sem igreja, não existe esse divórcio entre Jesus e igreja. Assim, o testemunho São Dionísio, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo e São Gregório Magno. Não resta, pois, dúvida nenhuma. Com profundo respeito, devemos considerar na extrema-unção um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Os que podem receber os sacramentos. Agora é que vamos ver que hoje em dia tudo na igreja é banalizado, depois das reformas do Concílio Vaticano II, onde os inimigos da igreja ocuparam e passaram a destruir a igreja por dentro. Vamos ver agora quem é que pode receber os sacramentos segundo o Catecismo Romano. Que hoje em dia parece que tudo é banal, tudo é para qualquer um. Bastou lá cair doente, já faz vamos empurrar a extrema-unção. Mas vamos ver lá quais são as condições, quem é que pode receber este sacramento. Só pode ser ministrado aos que sofrem de doenças tão graves que para eles haja o perigo de um desenlace fatal. Ou seja, não é qualquer doencinha, não é a pessoa estar acamada. O catecismo deixa claro, são doenças tão graves que para eles haja o perigo de um desenlace fatal. Cometem também falta muito grave, olha aí, vamos começar. Cometem também falta muito grave os responsáveis que, para ungir o doente, aguardavam o momento em que o mesmo, já sem nenhuma esperança de salvar-se, começa a perder a vida e os sentidos. Ou seja, não precisa deixar chegar a esse ponto. Que ele diz que isso aí é uma falta grave dos administradores, dos sacerdotes que estiverem presentes. Deixar a pessoa ficar num estado já de inconsciência. Não se deve dar o sacramento, olha aí, não se devem dar o sacramento a quem não estiver gravemente enfermo, ainda que se exponha a perigo de vida, como aos que partem para uma navegação arriscada ou que vão para uma batalha, para uma guerra. Ainda assim, ainda que ele vá praticar uma atividade que coloque a vida dele em risco, não é para tomar a unção dos enfermos, ou aos que serão levados a uma sentença capital, no caso da pena de morte. Não podem receber esse sacramento todos os que estão privados do uso da razão,
crianças que não cometem pecados, os alienados e loucos, a não ser que tenham intervalos lúcidos, né? A não ser que esses loucos tenham momentos de lucidez, durante os quais ele mostrem sentimentos religiosos e peçam a extrema unção. Não pode receber esse sacramento as pessoas que são loucas de nascença. Por quê? Porque não tem a capacidade de entender, não tem a capacidade de desejar aquele bem. Então, não podem receber. Se convalescer depois da unção, o doente poderá ter como o socorro deste sacramento todas as vezes que cair em novo perigo de vida. Aquele que já foi falado aqui anteriormente. Tem que ser uma doença grave que possa colocar a pessoa, pode levar a pessoa a óbito, mas também não deixar as coisas se agravar a ponto da pessoa perder a consciência, que também já não pode, como foi dito. Neste sacramento, cumpre observar também o costume que a Igreja Católica sempre manteve de ministrar-se antes da extrema-unção os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Da boca do apóstolo que promulgou o preceito de Nosso Senhor, ficamos também sabendo que é o ministro da extrema-unção, conforme o Concílio de Trento, quando o apóstolo diz que chame os presbíteros, Evangelho de São Tiago, capítulo 5, versículo 14. Não quer por estas palavras designar os mais idosos, nem os mais nobres do povo, mas os sacerdotes validamente ordenados pelos bispos mediante imposição das mãos. Acima de tudo, não se perca de vista que nessa administração, como aliás em todos os demais sacramentos, o sacerdote faz as vezes de Cristo nosso Senhor e da Santa Igreja sua esposa. Ele está fazendo em nome de Cristo e da Igreja. A graça conferida por este sacramento apaga os pecados, principalmente veniais. As faltas mortais, olha aí uma outra observação no sacramento da extrema-unção. As faltas mortais são tiradas pelo sacramento da penitência. A extrema-unção não foi instituída como o fato primordial de extinguir pecados graves. Os pecados graves, para isso, tem o sacramento da penitência. Somente o batismo, porque pelo batismo apagamos o pecado, né? Lavamos a nossa alma do pecado, somente o batismo e a penitência é que o fazem em virtude da sua própria finalidade. Ou seja, mais um ponto, sacramento da extrema-unção apaga os pecados veniais. As faltas mortais são tiradas pelo sacramento da penitência. Uma observação. Acidentalmente, a extrema-unção confere a graça primeira quando já não é possível a confissão, contanto que haja contrição e o desejo de confessar-se, se fora possível. Não realça um efeito importante da extrema-unção. Quando recebida em boas disposições, a extrema-unção extingue os castigos temporais do pecado, livra, portanto, a pessoa do purgatório. Mais uma vez, ele realça, né, a extinção dos pecados veniais, que é os que nos levam ao purgatório, que são apagados pela extrema-unção. Confere a graça primeira, quando já não é possível a confissão, observe que existe uma exceção. Quando não for possível o doente se confessar, ele acaba restaurando a graça primeira, contanto que haja contrição e o desejo de confessar-se da pessoa que vai receber. Nesse caso aí, apagaria os pecados graves. Por quê? Porque a pessoa não tem ali no momento como se confessar. Nesse caso, o sacramento da extrema-unção apagaria os pecados mortais. E desde que a pessoa tenha o desejo, né, manifeste o desejo de fazer a confissão. Muito aflitiva é também a lembrança de que, dentro em breve, é preciso apresentar-se no tribunal de Deus que, segundo nossos merecimentos,
há de proferir sobre nós uma sentença de inexorável justiça. Não raras vezes acontece que, sob influência desse terror, os fiéis sentem uma perturbação extraordinária. Enquanto vivemos, o inimigo do gênero humano não deixa jamais de premeditar a nossa ruína e destruição. Mas para alcançar nossa perda completa e possivelmente para nos tirar toda a esperança na misericórdia divina, em tempo algum investe com mais força, senão quando vê aproximar-se o último dia de nossa vida. Por isso é que este sacramento fornece aos fiéis armas e recursos com que possam quebrar a violenta arrancada do inimigo e opor-lhe a mais tenaz resistência. A alma toma novo alento pela esperança da bondade divina e, assim confortada, suporta mais facilmente o incômodo da doença. Sem embargo do que Deus e seus desígnios aprouver determinar acerca da saúde corporal, cumpre que os fiéis tenham firme esperança de alcançar a saúde espiritual e de que sentirem em si, quando sobrevier a morte, os salutares efeitos daquelas palavras das Escrituras: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Mais uma vez, ressalto a importância de ter o catecismo romano. É o catecismo do século XVI, que foi criado nessa batalha da igreja contra ali a propagação da doutrina herética protestante.